Boa noite a todos. É com um imenso prazer que damos início a mais uma palestra do Centro Espírita Luz e Paz, a mais um dia de evangelização. Muito obrigado a vocês que nos recebem toda segunda-feira em seus lares. Muito obrigado pela audiência, pela companhia nesse início de semana. Esse início de semana um pouco mais de esperança, né, pessoal? Foi aprovada a vacina para o coronavírus para uso emergencial, né, no Brasil. Estamos um pouco mais aliviados que tudo isso vai passar, né, que nós possamos extrair bons frutos dessa experiência que vivenciamos aí desde o início do ano passado, né, que graças a Deus parece que está chegando ao fim e nós vamos poder nos encontrar pessoalmente aqui no centro, né? Vamos dar início, vamos dar continuidade, melhor dizendo, a esse meio de evangelização pelo formato digital aí, mas todos nós estamos ansiosos para receber vocês aqui na nossa casa, no nosso Centro Espírita Luz e Paz. Antes de iniciarmos o nosso tema, o tema de hoje, vamos elevando o nosso pensamento ao alto e pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos proteja e que nos ilumine, que a boa espiritualidade esteja conosco, nos amparando, nos esclarecendo, nos dando boas intuições sobre o tema de hoje, nos esclarecendo mais um ponto da vida pelo prisma da doutrina espírita. Pessoal, e o tema de hoje é relativamente polêmico, né? Divide opiniões entre as pessoas, entre os espíritas, entre católicos, entre evangélicos, demais religiões, né? Divide opiniões, é algo bem polêmico, por assim dizendo, que é a doação de órgãos, né? Antes de nós irmos diretamente ao tema, é importante a gente destacar dois pontos aí, preliminares a esse tema, que é o livre-arbítrio, né? E o que faz a ligação do corpo com o perispírito, o que faz a ligação do corpo físico com o nosso espírito, né, que é o perispírito, certo? Em relação ao livre-arbítrio, pessoal, nós podemos nos socorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 843, que diz o seguinte, a pergunta feita pelo Allan Kardec aos espíritos: o homem tem livre-arbítrio de seus atos? Eis a resposta: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ou seja, pessoal, o livre-arbítrio nada mais é que uma faculdade de escolha. É uma faculdade dada por Deus a nós, seres racionais, seres humanos, né, que nos diferencia de máquinas que são pré-programadas e de animais que agem pelo instinto. Todos nós temos o nosso instinto e, por vezes, somos somos motivados pelo instinto, mas nós temos o livre-arbítrio que nos faculta a possibilidade aí de optar por agir pelo instinto ou de tomar uma atitude pensada, né? Então esse é o livre-arbítrio, é o poder de você escolher por opção A, B, C, D, infinitas opções aí, pessoal. E o segundo ponto a ser abordado antes de irmos diretamente ao assunto de hoje, que é a ligação do corpo com o espírito. Quem faz ou o que faz essa ligação do corpo com o nosso espírito, né? Vamos nos socorrer novamente ao Evangelho, ao Livro dos Espíritos, melhor dizendo, que diz o seguinte na questão de número 93. O espírito, propriamente dito, tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? Eis a resposta dada pela espiritualidade ao Allan Kardec. O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, para os olhos do encarnado, mas ainda bem grosseira para nós, desencarnados. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se à atmosfera e transportar-se para onde queira.
Ou seja, o perispírito, que é a substância que faz o elo entre o nosso corpo físico e o nosso espírito, né? É uma substância muito vaporosa, muito etérea aos nossos olhos, aos olhos do encarnado, e até mais grossa aos olhos do espírito, né? Da pessoa já desencarnada, justamente por isso aí, pelo espírito ser algo totalmente contrário à matéria, certo? Tem um comentário aqui feito por Allan Kardec a essa questão que diz o seguinte: assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito, propriamente dito, está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Ou seja, é o perispírito que faz essa ligação do corpo físico com o nosso espírito, ok? E agora vamos então adentrar ao tema doação de órgãos, tá? Gente, é muito importante que a decisão de doar seus órgãos parta única e exclusivamente do doador, né? Não é recomendado que a família da pessoa que falece, né, realize a doação de órgãos da pessoa que não consentiu com essa doação, ou ainda, e o que torna um pouco até mais grave, acredito eu, que era contra a doação, né? Pois dependendo aí do grau de evolução e do desprendimento material da pessoa desencarnada, desse doador, por assim dizendo, o espírito da pessoa pode ainda permanecer ligado ao corpo físico até um determinado tempo aí, por causa dessa ligação perispiritual, né? E caso a doação não tenha sido consentida pela pessoa que faleceu e que vai ter seus órgãos extraídos para a doação, né? Esse espírito poderá estar sentindo essas impressões torturosas, né, da extração dos órgãos, por causa da ligação do perispiritual do espírito com o corpo, que ainda, né, em virtude da pessoa não ter consentido, né, essa doação, pode ser que haja ainda a ligação perispiritual entre o corpo e o espírito, tá? E o espírito sofra com as dores da extração dos órgãos, certo? Por isso que é polêmico, porque tem esse fato, né, que a doação única e exclusivamente deve partir do doador e nunca da família, justamente por essa questão da ligação perispiritual que ocorre, né, onde a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher por não doar ou escolher por doar, né, e a ligação perispiritual do corpo com o espírito, que, dependendo do grau de evolução, do desprendimento material da pessoa, pode ser que o desligamento do espírito com o corpo não ocorra tão rapidamente, e o espírito pode sentir as dores da extração dos órgãos. Por isso, da necessidade, da importância da doação partir do doador, né? É o livre-arbítrio, você escolhe por fazer isso. Agora podemos levantar a seguinte questão: e se o espírito, eu quero doar, eu quero doar. Eu, de fato, já deixei dito à minha família, né, a minha noiva, a minha mãe, que se eu desencarnar antes delas, elas estão autorizadas a fazer a doação dos meus órgãos, né? Mas e se eu for uma pessoa, eu posso pensar da seguinte coisa: poxa, mas eu quero doar meus órgãos, mas vai que eu seja uma pessoa ainda que não esteja num grau de evolução que o desligamento do meu corpo, esse rompimento dessa ligação perispiritual entre o corpo material, o corpo físico e o espírito ocorra rapidamente, né? Vai que eu autorize a minha doação de órgãos e eu vou sentir após o meu desencarne, vou sentir no meu espírito. Aí nós podemos nos socorrer a uma afirmação feita pelo Chico Xavier,
no programa Pinga Fogo. Para quem tiver interesse, procura no YouTube lá, Pinga Fogo Chico Xavier, vai aparecer. É um programa muito antigo, não lembro se foi da década de 60 ou de 70, sinceramente não me lembro, mas muito antigo, que o Chico fez uma participação. Inclusive, fazendo um parênteses aí, foi um sucesso de audiência, né, para os parâmetros da época. Dado um certo momento, o Chico Xavier foi questionado por uma pessoa ali a respeito da doação de órgãos, justamente sobre essa questão da impressão que possa passar ao corpo, e o Chico disse o seguinte: mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. A doação de órgãos não é contrária às leis da natureza, porque beneficia alguém e, além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviço de vários necessitados. Ou seja, pessoal, mesmo a gente sendo uma pessoa meio apegada à matéria, meio assim, um desenvolvimento espiritual não tão acentuado, né, ao ponto de quando se deu o teu desencarne, imediatamente essa ligação perispiritual seja rompida, né, e você seja doador de órgãos, né, você almeja doar seus órgãos, o teu espírito não vai sentir nada, justamente por essa questão do livre-arbítrio e pelo ato de amor, de caridade que você teve em salvar a vida de uma outra pessoa, né? A espiritualidade, ela tem esses recursos aí que vão impedir que vão impedir impressões penosas e sofrimentos ao espírito do doador, certo? Basta, né, claro, você ter o livre-arbítrio, você ter a consciência de que você estará ajudando uma pessoa, né? Estou ajudando uma pessoa a viver, a ter uma qualidade de vida, né? Então, isso é um ato de amor, é um ato de doação, é um ato de caridade muito grande, que é levado em consideração pela espiritualidade, e a espiritualidade vai amparar aquele que quiser fazer a doação de seus órgãos, né? E mesmo assim não tenha sido completado o desligamento do corpo com o espírito, né? O espírito não vai sentir nenhum reflexo, né? Por isso que a doação deve partir única e exclusivamente do doador, né? Nunca pela família. No seguinte sentido, de a pessoa talvez não ter autorizado a doação ou ter sido contra a doação de órgãos, e a pessoa e os familiares pensam, não, já faleceu, agora é nós que mandamos. Não é bem assim, né? Porque justamente por essa ligação do corpo com o espírito, né? Feita essa ligação perispiritual. O espírito, se caso ele não em vida não tivesse consentido, não tivesse esse ato de bondade, ato de amor ao próximo, né, poderá sentir as impressões no espírito. As impressões do quê? Da extração dos órgãos. Por isso da importância que deve partir única e exclusivamente do doador, nunca da família. A família tem que acatar as vontades da pessoa que faleceu, que desencarnou, né? Quer doar? Ótimo, vamos doar. Não quer doar? Tudo bem, respeitamos a sua vontade, certo? É um ato de extrema bondade, pessoal. Assim, um simplista não quero doar os meus órgãos, ele representa um ato de uma frieza e de um desprezo tremendo com o sofrimento alheio, contrariando justamente o que Jesus nos ensinou quando ele andou pelo orbe terrestre aí, né, que foi a caridade, o ama-te o teu próximo como a ti mesmo, certo? Então, quem diz não à doação de órgãos tem todo o direito, é o livre-arbítrio, né? Essa faculdade que Deus nos deu aí do livre-arbítrio. Não somos máquinas, não precisamos ser movidos pelo instinto, né? Nós temos livre-arbítrio, podemos dizer sim ou não. Você dizendo não, obviamente vai ser uma oportunidade que você esteja perdendo de fazer um bem tremendo ao próximo,
né? Uma falta de empatia, talvez, da parte da pessoa que simplesmente diz não, porque é meu fígado, é meu coração, é meu rim, é minhas córneas. Então, a gente, nesse momento, acredito eu, que temos que nos colocar no lugar, talvez, de pessoas que estão em busca de uma doação de órgãos, né? Pessoas que estão ali sofrendo com problemas de saúde, vão ter suas vidas abreviadas pelo simples fato de eu não autorizar a doação dos meus órgãos. Que tal se fosse com a gente? Que tal se fosse com um filho da gente que precisasse de uma doação, precisasse de um transplante, de uma doação, de uma coisa nesse sentido, né? Então, é uma questão de empatia. Empatia com a dor alheia. Colocar-se no lugar daquele que espera por uma doação de órgãos. Tá? E alguns dados que eu busquei no Ministério da Saúde, no portal do doador, no portal de transplante, os dados de 2020, de agosto de 2020, são 46 mil pessoas no Brasil esperando doação de órgãos. A maior parte é córnea, são 14 mil de córnea, e seguido por rim, se não me engano, são 2.400 e alguma coisa, e daí vem doação de intestino, doação de coração, doação de pulmão, pâncreas, enfim, N órgãos aí, pessoal. Ao passo que, por ano, no Brasil, tem uma média de 1.300.000 desencarnes. Tá certo que é uma conta muito simplista, muito simplificada, né? 46 mil pessoas esperando pela doação de órgãos, ao passo que temos 1.300.000 pessoas, em uma média, né, que falecem todos os anos no Brasil. Mas, imaginem vocês, se porventura houvesse uma pandemia de caridade, de bondade, e essas 1.300.000 pessoas, claro, temos que levar em consideração a questão da compatibilidade, a questão da idade do doador, da idade do receptor, né? Tudo isso devemos levar em consideração. Mas vocês imaginem, se essas 1.300.000 pessoas, claro, dado as suas condições, fossem doadores de órgãos. Essa lista dos 46 mil receptores que estão esperando aí na fila de transplante, será que seria esse número? Será que não, vamos supor aí, vamos jogar um número assim bem baixo. Será que no mínimo 23 mil desses 46 mil não estariam com uma vida diferente? Não teriam sua vida prolongada ou a qualidade de vida melhorada? Se não fosse o ato de bondade de uma pequena parcela dessas pessoas, dos familiares e das pessoas que todos os anos desencarnam no Brasil? Então, seria uma onda de bondade que refletiria por diversas gerações, por assim dizendo. Seria uma onda de amor, de fraternidade, de empatia tão grande, né, se todos nós tomassem essa atitude, né? Mas nós, não os nossos familiares, né? Os nossos familiares devem respeitar as vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas decisões, né? Você decide por doar seus órgãos, ótimo, maravilha, mas você não pode decidir pelo teu familiar, né? Ninguém pode decidir essa questão aí pelo outro, certo? Por essa questão do livre-arbítrio, pela questão da ligação do corpo com o espírito, pelo perispírito, né? Desse desligamento do espírito entre o espírito e o corpo que pode demorar conforme o desprendimento da pessoa, conforme a vontade da pessoa, né? Enfim, são N situações aí que a gente tem que considerar neste tema, neste assunto da doação de órgãos. Para finalizar, pessoal, o nosso encontro de hoje, o nosso amigo Divaldo Franco, ele escreveu no livro Seara de Luz o seguinte:
Se a misericórdia divina nos confere uma organização física sadia, é justo e válido, depois de nos havermos utilizado desse patrimônio, oferecê-lo, graças às conquistas valiosas da ciência e da tecnologia, aos que vierem em carência, a fim de continuarem a jornada. Não há também reflexos traumatizantes ou inibidores no corpo espiritual, em contrapartida à mutilação do corpo físico. O doador de óleos não retornará cego ao além. Se assim fosse, o que seria daqueles que têm o corpo consumido pelo fogo ou desintegrado numa explosão? Porque existe essa ideia equivocada de que vou doar meus órgãos, vou doar meus olhos, vou doar meu coração, vou doar meu fígado, meu rim, vou chegar no além sem olhos, sem fígado, sem coração, na próxima reencarnação vou nascer cego, né? Isso não existe, né? Justamente por ser um ato de desprendimento material e de amor ao próximo tremendo, que só vai, na verdade, acrescer a evolução do doador, né? Vai fazer uma coisa maravilhosa pelo próximo, vai dar uma oportunidade de vida, de qualidade de vida ao próximo, que vai ser muito bem vista aos olhos da espiritualidade. Certo, gente? Então, era isso que temos por hoje, né? Muito felizes, né? Essa semana, vamos começar a semana muito bem, né, gente? Uma esperança a mais de um futuro melhor, de um futuro mais tranquilo, né? Graças a essa aprovação da vacina que tivemos na data de ontem. A primeira brasileira foi vacinada, a primeira pessoa no Brasil foi vacinada na data de ontem. Se Deus quiser, daqui a um tempo vamos estar livre desse vírus e vamos estar com as portas abertas do nosso centro para recebê-los, né? Para nós termos essa conversa pessoalmente, né? E vamos continuar com as palestras online, com certeza, mas estamos morrendo de saudade de todos vocês aí, pessoal. Obrigado pela presença, e neste momento vamos fazer uma prece, né? Agradecendo a Jesus e a boa espiritualidade por nos intuir, por nos abençoar e nos permitir estar aqui, a ter acesso a essas mensagens edificantes, a ter acesso a esse conhecimento. Nas nossas radiações agora pedindo a Jesus que abençoe todas as pessoas que necessitam, todos aqueles que têm algum problema de saúde física, algum problema de saúde mental, de saúde espiritual, os depressivos, os ansiosos, os obsediados, os nossos irmãos obsessores também. Eles também são filhos de Deus e são nossos irmãos, merecem a atenção e o amor de Jesus. Vamos pedir que a boa espiritualidade fluidifique a água trazida por nós neste recinto, adicionando o remédio necessário para nós, nos energizando, nos revigorando nossas forças espirituais, físicas, mentais, a nossa saúde, para mais uma semana de vida, mais uma semana de trabalho. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, pela companhia de vocês. Peço que compartilhem o vídeo que vocês estão assistindo, né? Para mais pessoas, não é por uma questão de vaidade, é por promoção da nossa casa, jamais isso. É porque, às vezes, uma pessoa vai precisar. Uma pessoa sempre precisa, sempre vai ter alguém que vai assistir, vai ler nossas mensagens, vai assistir nossas palestras e vai extrair algo de bom, né? É um ato de solidariedade, por assim dizendo, compartilhar a mensagem de Jesus. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite.